Grupos contra o impeachment promovem atos em defesa da presidente Dilma. Manifestações ocorrem em pelo menos 21 estados e no Distrito Federal. Ministro do Supremo Tribunal Federal avalia em palestra a possibilidade do PMDB assumir o governo. Meu Deus do céu, essa é a nossa alternativa de poder. Mais alta corte do país mantém decisão que tira provisoriamente investigação sobre Lula do juiz Sérgio Moro. Ataque à juíza em São Paulo provoca discussão sobre segurança nos fóruns. Fala mais alto. Seu pai é inocente. Fala o seu cargo nessa instituição. Eu sou juíza. Desabamento de viaduto mata 22 pessoas e fere mais de 100 na Índia. No Recife, torcedor se empolga com um gol e cai no fosso do estádio. Menina que enfrenta câncer no cérebro cria canal na internet e mostra disposição comovente para a vida. Putz, agora eu tô aqui, né, falando pra um monte de gente. E aí, pessoal, tudo bem? Está no ar, o SBT Brasil, com Joseval Peixoto e Raquel Sherazade. Boa noite. Boa noite. Manifestantes foram às ruas hoje em apoio ao governo em todo o país. Segundo os organizadores, pelo menos 300 mil pessoas participam dos protestos contra o impeachment da presidente Dilma Rousseff. A repórter Solange Boulos sobrevoa agora a Praça da Sé, no centro de São Paulo, onde acontece uma das maiores manifestações. Boa noite, Solange. Do alto, daí de onde você está, dá para ver a dimensão do protesto? Manifestantes também ocupam a esplanada dos ministérios em Brasília. O repórter Tiago Nolasco acompanha o ato pró-governo e tem mais informações. Boa noite, Tiago. Quantas pessoas participam do protesto aí no Distrito Federal? No Rio de Janeiro, 50 mil pessoas, segundo os organizadores, lotaram o Largo da Carioca ao som do batuque e do funk. Ainda hoje você vai ver ao vivo como estão as manifestações a favor do governo Dilma em outras capitais do Brasil. A polícia de São Paulo prendeu um homem acusado de simular a própria morte. O plano também incluiu matar um homem, colocar fogo em um buffet e fugir com o dinheiro dos clientes. Integrantes da Associação Paulista de Magistrados fizeram um protesto um dia depois de uma juíza ter sido feita refém na sala em que trabalha em um fórum de São Paulo. O surto de gripe provocado pelo vírus H1N1 fez a população correr para as farmácias em busca de álcool gel. Em algumas lojas, a procura aumentou mais de 80% em um mês. E vamos a outras notícias pelo Brasil. Sem saber que estava sendo gravado, o ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, fez hoje uma crítica dura ao PMDB. Foi durante uma palestra para estudantes em Brasília. A assessoria de Michel Temer, vice-presidente da República e presidente do PMDB, disse que não vai comentar as declarações do ministro Barroso. Integrantes da torcida Gaviões da Fiel fizeram hoje um protesto em frente à Assembleia Legislativa de São Paulo contra o deputado Fernando Capês, investigado na máfia da merenda. Corinthians e Grêmio garantiram o primeiro lugar da fase de classificação dos campeonatos Paulista e Gaúcho. E no Carioca, tudo igual no clássico Flamengo e Vasco. Pelo menos 22 pessoas morreram no desabamento de um viaduto em construção na Índia e mais de 100 ficaram feridas. A França enfrentou hoje um dia de greve geral. A paralisação foi convocada em protesto contra a reforma trabalhista aprovada no país. Houve tumulto. Em instantes, dono do Banco Safra é denunciado por corrupção em processo da Operação Zelotes. Ministros do Supremo decidem que investigações sobre Lula devem ficar no STF. Ao vivo, os atos contra o impeachment pelo país. A garota que provoca comoção na internet com os relatos sobre o tratamento contra o câncer. Você vai ver já já. E vamos voltar a falar sobre as manifestações em apoio ao governo que acontecem em todo o país. Os atos acontecem agora em 25 estados, além do Distrito Federal. O repórter Daniel Adjuto acompanha a manifestação em outro ponto de Brasília. Boa noite, Daniel.
O protesto deve ir até tarde mesmo? Por 8 votos a 2, a maioria do Supremo Tribunal Federal manteve hoje a decisão provisória do ministro Teori Zavascki de retirar do juiz Sérgio Moro as investigações sobre o ex-presidente Lula. O STF não julgou a ação que suspendeu a nomeação de Lula para a Casa Civil. E o ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, disse hoje em depoimento à comissão do impeachment que não há base legal para o afastamento de Dilma Rousseff. Junto com o professor de Direito Tributário Ricardo Lodi Ribeiro, defendeu que o governo cumpriu as exigências feitas pelo Tribunal de Contas da União. O dono do grupo Safra, o banqueiro Joseph Safra, foi denunciado por corrupção passiva e falsidade ideológica na Operação Zelotes. E a Polícia Federal indiciou hoje a senadora Gleisi Hoffmann e o ex-ministro Paulo Bernardo, do PT, por suspeita de corrupção. Segundo delação do doleiro Alberto Youssef, o casal recebeu R$1 milhão do ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa, na campanha eleitoral de 2010. Em nota, a senadora afirmou que as delações premiadas têm inúmeras contradições que tiram toda a credibilidade delas. A seguir, novas informações ao vivo sobre os atos a favor do governo. Morre o apresentador e jurado de TV Petrúcio Melo. A comovente história da menina Lorena. Ela faz sucesso na internet ao contar com bom humor a batalha contra o câncer. Você vai ver já já. E voltamos a sobrevoar a Praça da Sé, no centro de São Paulo, onde acontece uma das maiores manifestações. Morreu na tarde de hoje, aos 72 anos, o apresentador de TV Petrúcio Melo. Você vai ver agora a história da menina Lorena. Como quase toda garota de 12 anos, ela tinha um sonho: criar um canal na internet e ficar famosa. Joseval, e hoje, depois de um tratamento contra o tumor no cérebro, essa menina ajuda milhares de pessoas a superar a doença com vídeos pra lá de otimistas. Outro beijo, Lorena. Boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau.